Recrutamento by FF de telefone se halau e fulan março. Comunidade crítica com o programa Cesta Básica. Donald Trump lá concorda com o resultado da eleição. Bem-vindo, telespectadores. Filafale Rohau, Luciano Verdial e reportagem completo. Itaú, reportagem nacional. Bancada CNRT questiona a decisão do ministro da Educação, Juventude e no Desporto, Armindo Maia Nebe, suspende temporária processo aprendizagem escola durante a semana rua. Deputada Virginia Anabela questiona assunto nele Russi na intervenção política durante a plenária parlamentar terça-feira semana e um foco no Parlamento Nacional. Virginia reteta a decisão do ministro da Educação, Juventude e no Desporto, Armindo Maia, sacrifica estudante Sira. Mas que não é representante do povo, sugere ao governo, a totaca provisória escola Sira Nebela cumpre medidas de prevenção Covid-19 recenseada. Implementação ida runguranga oni hau hatetene ita mosakara atu sacrifica falitani o anser nebe estudante siratu escola. Hakuliah nesane tambah hurseide ministro da Educação hasai ninia nini informação da rua. Ia dader ni kuliah dan katak atu suspende hotu atividade escolar. E depois meu dia det sidak tolorai ni hatai fatana decreto fonda kuliah filfali falbiang atau defini vari regras fon hodi loke filfali escola. Haula tene ida nebe maklos. Hawanui ita implementa estado de emergência los bot fon. Labarik sira ba escola mos los bot fon. Ita hala teona. Escola se nebe cumprir as regras, podia ela precisa atacar. E a escola bara, amigo de Jesus, escola portuguesa, né? EPD, sira cumprir as regras. Podia governo bahari idane, nebe masih cumprir regras idan bama kita label husi. Hatamba idane, ministro assunto parlamentar na comunicação social, Francisco Jerónimo Martins, hateten. Decisão no curso ministro da Educação, Juventude e Desporto, até o tempo da coordenação dia com o Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura, no Ministério da Saúde, onde foi decisão conjunto com as regras de prevenção Covid-19 recenseada. Escola Rony, ministro da Educação e a razão, minha foi até kata takalai semana rua tambah e decreto lain até kata Ministério da Educação, Ministério do Ensino Superior, o Ministério da Saúde tem que hamutu karefila fali, hal fali análise da situação né, kata ia possibilidade para loc escola galai, se é possibilidade loc escola minha cumprimento da lei halusan. Também tem que sair decreto conjunto ira. Maka semana ruane los duni atune bele fo tempo ba minister tolone tur hamutu ko dihare fila fali atu halo regra nebe conjunto ba implementação. Segunda-feira semana ministro da Educação, Juventude e Desporto Armindo Maia foi decisão da atividade escola temporária a prevenir propagação Covid-19 recenseada, também aumenta o número de pacientes Covid-19 recenseada e realoram Icos. Reportagem Augusto Lero TV. Falentil Força de Defesa Timor-Leste FFRTEL se continua garante segurança e a fronteira rai notasi atu controla movimento ilegal onde prevene transmissão local Covid-19 recensia e a Timor-Leste. Chefe Estado-Maior-General FFDTL Major-General Eranan Timur informa idani foi atualiza a situação de segurança no defesa Railaran ba Presidente da República Francisco Guterres Lolo e a Palácio Presidencial Nicolau Lobato Bairro Pitedi de quarta-feira semana ne. Major-General Eranan Timur reconhece Simona Carta Husi Governo com a regras estado de emergência da CIA no promete se reforça a segurança e a fronteira no e a possibilidade de aumenta tampos de defesa e a fronteira, onde prevene movimento ilegal será. Kita berkaitan dengan implikasi window support, governo, itu maka COVID-19. Window itu ada COVID-19, Laos, satu transmissão local ou itu ada transmisi global. Tapi buat itu masih sedikit. Então, buat mais liu sira tahun ini ya karantina.
E na banca, lá sai mais bem. Mas Itália preocupação é para a fronteira. Fronteira Raimara Nininha, Rai Tarustassimos, e te preocupa. Raimara, Rai Boa, e precisa, e está garante segurança. A Tulabele acontece com o nosso movimentos ilegais, né? Os indonésios vai ter Rai, os Timor também Indonésia. Então, se a Bele Luri mora mais, e está de repente lá tem, de repente, música dos planos, de que dia kata COVID-19 ni problema lah. Ni tadi yang kata ni transmisi lokal lah. Primeiro, aku ya jadi Presiden da República, aku Simão que tem governo minha, aku reforça segurança fronteira minha. Reforça segurança fronteira minha, la os para efetibilidade. Reforçamos com as regras, com os regulamentos para a fronteira. Por exemplo, necessidade de saída é mais auxílio, mas estamos vítimas. É um aspecto que tem que reforçar. E se é uma captada, sempre para ver estamos. E terceiro, a reforça da segurança fronteira. Bele, ou seja, a única maneira de ser, bele, aumentar os custos provisoriamente, enquanto o coronavírus não se atingir. Também está prevê movimentos ilegais, estamos saindo. Porque está lá uma, aí tem a emancia de pegar a fronteira. Se a fronteira nos dá uma serviço fora, facilita ilegais sempre. Mas que no neto, irmãizor general era na Timor, governo mos tem que foi incentivo subsídio para pessoal segurança no defesa. Nebe halau missão e risco, hodi hamete responsabilidade no profissionalismo serviço. Tamba pessoal sira nebe serviço e a fronteira. La osdet e risco basiranian, mas beba mos família no instituição nebe sira serviço ba. Terceiro, temos Presidente da República, o governo tem que for incentivo a subsídio uma com a permissão de risco. Porque é uma serviço fronteira, além de isolamento, o sinimia família, o sinimia instituição, nós ia risco. Moras uma mãe na economia. A nessa música tem a gente saúde sira, doutor sira, segurança e quarentena sira, tem que ir para a turma. Para for responsável a ser serviço. Senão, nem. Por exemplo, tropa nos belan negra. Quando COVID-19 está uma tropa de materna na bandita, sira halal quebra disciplina militar sira belan lá, né? Que na moça filamente não castiga, não se ela pode na moça. Mas quando o foi incentivo, for responsável a sira, né? Sira cumprir a missão. Major General era na Timor mos husu basidadão hoto, atu ia consciência de cumprir regras estado de emergência, não continua a fiar ia estado. De maneira que tudo tem que consciência com a medida estado. Primeiro, tamo, e quando prevene, quando cumpre, ba e tem dia, ba família dia. Segundo, quando cumpre, ordem estado minha, ordem ou internação soberana, e tem que fiar de estado, senão ia anarquismo, ia na nação internacional na dia. Problema ilegal sirve, e te preocupa, né? E te preocupa, porque ita da luma quando la compreende efeito coronavírus, né? Dalam itu buat dia alimar, mas posa, pelo menos how tahu clear, how dia mematikan kalau tahu, mas posa quando família dalam família né, matimu. Depois ele arrancou mal, e não é problema, né? E encontro nesse estado Husuna Fatima FFDTL, atau continua serviço de responsabilidade no dar estado Neluto. Presidente da República Francisco Guterres Lolo, li husi decreto presidencial número 7 Baratina Rihon Ruaronulu. Decreta extensão do estado de emergência Badasia, nebeha vigora e loron tolo fulan janeiro, husi tukusanulu rasen ruakalan, toloron ida fulan fevereiro tina Rihon Ruaronulu rasen ida, e tukusanulu rasen ida 5 minuto 5 nulu rasen siakalan. Reportagem Lídia Martins, TVE. Valentil Força de Defesa Timor-Leste FFDTL decide se halo recrutamento para membro FFDTL FON nebe se halau e fulang março tinan rehon rua Ronald Resingida.
Chefe Estado-Maior General FFDTL Major General Hernán Timur Hateten, orçamento para recrutamento membro FFDTL Fund preparado. Ba fase da huluk se halo recrutamento ba ema 9 atos nen, no se continua ba fase da ruag ba membro 9 atos nen, mas que no ne processo recrutamento baseado ba documento sira anterior, ne behatama ona husi candidato sira, e a tempo impasse política no situação Covid sanulo rasensia. Processo recrutamento membro FFDTL nemos depende ba situação pandemia Covid sanulo rasensia. Com o recrutamento, 2020 menyalar, pode ser necessário sekolah untuk dia se PLHU ia março, HU 600, e depois maka segundo recrutamento vai de 600 a 1.200, né? Então, mas depende da situação, Covid-19 tem orçamento, agora que o comando tem que ter condições para seguir mas é os recrutamento, candidat show atau ada recrutamento. Halo fogo. Documento sira tina impasse politica, Covid-19, e temos agora está repartindo, né? Para o grupo tama ia 25 anos. 25 anos, sino tina agora 28 anos lá que é paciência. Não é tina de agora. Mas kita ne que o 18 anos agora se é 19 anos se é 20 anos se é. Então ainda assim como kita ne agora o governo tem que pôr serviço para ter jovens sira. Senão kita berada tinha jovens sira sem marginalizado. Reportagem Lídia Martins, TVA. Governo Lihusi Conselho Ministro nomeia Paulo da Silva para Presidente Conselho Administração Eletricidade Timor-Leste EP, no Carlos dos Reis para Presidente Conselho Administração B Timor-Leste EP. Nomeação Presidente Conselho Administração Eletricidade Timor-Leste EP, no Presidente Conselho Administração B Timor-Leste EP, né? Claudio Hussein encontro Conselho Ministro, quarta-feira no Palácio Governo dele. Foi encontro Conselho Ministro, Ministro Presidência, Conselho Ministro Fidelis Manuelete Magalhães explica. Nomeação de base a proposta Hussein Ministro Obras Públicas, Salvador Soares Pires. Presidente da Empresa Pública Rua, nebe uma experiência se simultanear no período durante Tinakat. Conselho de Ministros, hoje, delibera onde aprova a nomeação do Sr. Paulo da Silva, no Presidente Conselho de Administração Eletricidade Timor-Leste, EDTLEP. Nós, onde o Conselho de Ministros nomeia o Sr. Carlos Peloi dos Reis, no Presidente Conselho de Administração B Timor-Leste, EP, BTL, EP. Deve ser na rua, né? Nessa personalidade na rua, deve com experiência aqui na barra. E conforme o Conselho de Ministros de Hanoi, merece do NATO, exerce cargos EDTL, EP, no BTL, para o período de nada. Além do Conselho Ministro, delibera um projeto de liberação, deve apresentar o Ministro Finanças Rui Augusto Gomes, com o fornecimento de combustível para a Central Elétrica Hera, deve determinar o concurso público internacional no aprovisionamento transitório para o período máximo fulan-walo. Antes, a Companhia Nacional Etonomato fornece combustível para a Central Elétrica Hera. O governo se estende a distribuição de combustível à Companhia Nacional Etonomato durante fulan-walo, o de halofone processo de tenderização. Reportagem Bem-vinda Simenes Adazaveira TV. A autoridade município dele rusuba a comunidade Hotu a cumprir regulamento SIRA com a prevenção Covid-19 recensia durante o estado de emergência Badacia. Bom dia, Quarta-feira, semana na autoridade município dele, nebe composto a autoridade administrativa município dele, comando PNTL município dele, departamento saúde município dele, no departamento de educação município dele, realiza a conferência imprensa, a a comunidade Hotu e a capital dele, cumpre regulamento SIRA nebe relação com a prevenção Covid-19 recensia durante o estado de emergência da CIA. Responsabilidade criminal. Presidência Autoridade Municipal de Dili, Hamutuk Ho,
Polícia Nacional Timor-Leste, município de Lininia, Serviço Municipal de Saúde, município de Lininia, Nomos Serviço Municipal de Educação, município de Lininia, Hakarak Atufosai, ba comunidade Tomak, e a município de Lili, em relação ao decreto do governo número 21/2020 de 30 de dezembro. Conaba medidas de execução estado de emergência, tuir decreto presidente da República número 73/2020. Katak Fatere ba público toma, liliu kumberi toma aqui a município dele, atufou atenção ba situação sira nessa turma. Primeiro, labele halo atividade saída de mas envolve liu kusi emanain seluruh. Tem que for atenção para distanciamento social, deve ter até kata basic manuliu maka metro. Tanto ia mercado sira, ia loja sira, ia estrada público sira, terminal sira, no fatin sira sira. Não temos atividade outro. Não bem maka halau, ia liu, tem que utilizar máscara. Informação será considerado essa informação muito importante de TVs. Também hira ita la fo atenção no ita la cumprir. Saída uma querer com a decreto do governo número 21/2020 né, maka ita nabe que hal infração né se retam consequência legal. Também município dele senti importante TTVs informa ba comunidade de toma pode atene no halotuir sai de maka hakerikona ia decreto do governo número 21/2020. Presidente da República decreta estado de emergência em Lorontolo Nolo, fulan dezembro, tina Rehundoro Nolo. Notama em vigor, Hahu e Lorontolo, fulan janeiro, Toloron ida fulan fevereiro, tina Rehundoro Nolo, Rassanida, pazeba proposta Hussein Tava Governo Constitucional. Durante estado de emergência, se suspende no limite parcialmente exercício de direito balo no Hussein cada cidadão, hanesan bando hal liber malo, li Hussein Manain Sanolo, labela halo viagem internacional. Labele realiza cerimônia selo nebe halibur ema barak. Reportagem Ezequiel das Neves Antonino Malaya TV. Ministro Turismo, Comércio e Indústria sempre coordena a autoridade local no empresário Sira, onde distribui a cesta básica responsabilidade. Diretora Nacional Comércio Interreino Natalina Maria Amaral da Costa Hateten Ida Neba Televisão Educação Timor, quarta-feira semana nem iha dele. Vai ir observa direito processo de distribuição cesta básica, Husi Head Supermercado Vila Vera Dile. Antes distribuição cesta básica vai suku Vila Verde ne, uluk nanai ami Husi Ministério coordena uluk ho autoridade local, namos ho empresa na bem mata responsabiliza pode fazer distribuição ne pihak modalidades vouchernya. Tange antes satu fahai ami hala uluk koordinação ho autoridade local, namos empresa Sira na bem mata hetang ona contrato Husi Ministério. Dedang ne sa ita enfrenta hela estado de emergência. Tange ami serviço em coordenação mútua com o Ministério da Saúde, atau na fating queer protocolo na BMK do Ministério da Saúde ili husi tania governo decreta ona queer protocolo estado de emergência ni. Kami lorong hirehene dificuldades na BMK enfrenta, equipa enfrenta maka lojas ladung preparado kene produto wahira população sira maiona. Tange
dalam rumah serni produto balu sidak to antang obriga ami tengki he nomos população ser tengki he anti satu halo distribuição ba cesta básica né. Explica cada família retam bilhete cesta básica do número família. Antes retam bilhete tem que justifica o lucro vista família no cartão eleitoral Husi Sefi família. Mas que não nem reconhece a companhia balão lá preparado a facilita a IHAM, produto local para beneficiar o Sira. Ter observação, televisão, educação, Timor e Suco, Vila Verde, Dili. A IHAM cesta básica nível distribui para a comunidade composto Husi Fos, Nan, Susuben, Forerai, Forequele, Foremongo, tomate, modo fresco, rinso, mina, pepsodente, escova no N sanitizer. E a área de distribuição, comunidade Sira continua cumprir padrão prevenção Covid-19 recência, nessa usa máscara, distância social, não ia facilidade facilima. Distribuição cesta básica, quarta-feira em especial para beneficiário Sira, Husi Aldeia Mata Resto no Aldeia Mate Moris. Representante Loza e Supermercado Vila Verde, Domingo Zé Amaral, informa. Número produto local para cesta básica, baseado total, montante osan do governo determina. Dia kini kami musi companhia 8 supermarket, kami distribui hahang na dema governo haruka mai, yang tinggi produto lokal sira kami pahe hanesang Kosrai Timor, Kore Mungu, Kore, Masumida, Batar Ut, no Café, Mina, Susu Beng, Pasta Denti, Escova, Mina Moring, Corinso, Ko, Modo sira. Aturune bela bahaya população sira na dema heli Vila Verde. Ini kami produto makanya kami pahe hanesa unha kuliah tanah produto barat. Itu depois mina ne hansang inclui hotu na produto senebe kami prepara tona total ho montante outra na dema ka sira determina. Beneficiários Sira sente contente ba a IHAM cesta básica nebulosa distribui. Ya plano ser si governo ya primeiro a mim então osa e segundo a minha pensação a me senti ya contente essas coisas ya completo e modo na todo por el mundo por aquele vai estar completo. Reportagem Zezé Alvaro, Joanina Varodo TV. Comunidade Surikmas, Suku Bairu PT Dele, lá concorda com folha em Sassan, Husi distribuição cesta básica. Turma ita acompanha a reportagem completa. Lorong dia para telespectadores, kami agradece, especialmente para a lorong ini, kami seloro ita bolsira, atau haten informações com a crítica Husi comunidade Kapogu Sira com a necessidade básica liliu sasas nebe maka itene governo distribui basira li Husi programa cesta básica. Ami agora dadau ia na area Surikmas ninian, ia loja Family First Supermarket ninian, ia ne programa cesta básica mas realiza direita e Husi companhia Sira ia fati indane. Mas be realidade povo no comunidade barak mak la do satisfaz o programa idane tambah relaciona com produto que hahan nebe maksira hetan iha fating dane. Tamane diretamente house entrevista ho comunidade sir nebe maka ladu simu konaba problema idane. Diak mana uinsa itania Hanoi konaba programa cesta básica liliu ba itabot sine preocupação ini. Tirangnya Hanoi sasanga sanene la to $50 ida mau. Tang kafe ne ia loja ne 1.5. Bisa sira halfa $2. Mas midar ne ya kilo ida $1. Agora se tahu ya nene kilo ida ne $2 kare. Formungu ne ema fang ne 50 sen lata ida ia loja mas 50 sen. Agora ya ne $1. Koron sama fosa sanga sanene. Ami akarak na ami ma fo simubleti ami ma hili. La bele sira ma be hili fo ba ami. Ya loja sel de mang ema simu bileti ma bahili na rasik ma bahili tira nan det fol na fo na ngisi fo nan ruing ne pas nan ruing ne $11 ora ya nabar la to $11 ida $4 ya significa mina mas la tuirbe ema bayar seluk simu ne mina estado ale manipula ga nusa ne hor bahira kumesa covid ne dian ema ida simu $50 dia ke fo osanda tu ke fo hahang sana ama mas la to tan $50 ida ne anoi mina gora na sala dele halo ami fer sira ma forma to be ruin sira mina ne satu quarter nya ne halfal ba be $2 gahira brinjela 50 sen ne halfal ba $2 50 sen ne ami agar ama simbilet ami ma be hili dek ma
significa kata itabot sira ladun satisfaz ho kompannya sira na bem. Ladung ida mau. Ladung. Kompannya ne am ladung ha sera da. Tan natura samne bairu ne bada e masimu ya amne bairu ne bana la hanesa simu ya ne da. Anto ini buka fali galang ne udah be api entrega bane para ami hetan fali gambar ida na ba. Terus nene be governo po patian tambane per povo povo contenti ka. Tamane harus be povo tur ba povo de. Ambe jiji governo fole osang ami ba tam ami hablala pelo sonane. Masih dangang ami la husune la jiji ba povo ne. Tobe elisausa be voter tuma be baji desne. Me bahili ami. Ama beri misi sai dia. Cuidado, ele vai tu iko realidade tidak. Hatamba preocupação no gestor Family First Supermarket explica, following justiça cesta básica, baseada em orientação do governo. Sasang ni preço de normal hotu kira tuir nasira lista preço neve husi governo prepara. Agora husi companhia holozana ini harus fasilita hatutan dek programa governo cesta básica pode implementar. Ni preço normal, oke iya dan malu kita ruang lalu satu fase mas ne foi ohin. Forse ko de ruang ne masih normal lah. Kami iya ida ruang musuh buat desentendimento ne. Significa desentendimento ne foi acontecer hoje logo. Sim, foi uma vez vamos protestar depois vamos morrer o barak kalau ita be nasera atu kuliah sobre distância social mo se susah. Telespectadores tidak nembak kritika ke ladu satisfaz husi comunidade sira liliu relação ao programa cesta básica ini tabo sira bela rei diretamente e a Crown televisão educação Timor tabo sira bela rei ini comunidade barat mak ladu concorda com o programa cesta básica ini liliu aihan produto lokal sira bemak sira hetan la ihar relevantes ho preços kas nebemak tuir tarzeto nebemak kita no governo decide ba cada uma caída ia $50 para a comunidade emaida. Mas bem, realidade a comunidade barak lado concorda também ia produto que a hansir nebe masir hetan lá ia relevante ho preço nebe maka marca teona ia produto dane. Telespectadores kita bos siramos bela hare ia ambiente lili ia fatin surik mas ninian ia loza Family First Supermarket ninian ia ne comunidade barak mak lado satisfaz no retamos controla máximo husi Polícia Nacional Timor-Leste o ensato bele assegura situação de liu ato halo atendimento ba iha povo nini preocupações de liu o ensato assegura que calma e a situação ia fatin idane tamane telespectadores idane kami informações atual ami fila hikas ba iha estúdio. Dia obrigada barak para portagem completo tur mai ita continua informação selok. Comissão A Parlamento Nacional halo audiência ao representante grupo peticionário jornalista Sira com a legalidade de eleição para representante Associação Jornalista Timor-Leste para Conselho Imprensa. Audiência Comissão A, o representante Grupo Peticionário Jornalista Halau Iumofu com Parlamento Nacional, quarta-feira, semana né. Grupo Petição Jornalista nebe composto, os jornalistas Hamutuk Nulo Rasen Rua, questiona a legalidade do processo de eleição de representante, Associação Jornalista Timor-Leste, AZTL, para Conselho Imprensa, Lihusi Conferência e Rafulan Júlio, Tina Rihun Rua Nolo. A foi na audiência, porta-voz peticionário Noemi Falcão Hatetan, peticionário Sira Hatama Carta petição para o Parlamento Nacional também considera processo de eleição de representante, membro da Associação Jornalista Timor-Leste para Conselho Imprensa, viola a Lei Comunicação Social número 5 para Tina Rihun Sanolo Rasenhat, no Decreto-Lei número 9 Rasen 5 para Tina Rihun Sanolo Rasen 5, com a Estatuto Conselho Imprensa. Hoje a mai cumpre a agenda musik comissão aniang com a assunto lei niang amai hala marca audiência dene atau kuliah com a processo nebe makami lori ami hal petchaunda mai parlamento atau questiona com a processo eleição ba presidente eleição ba representantes jornalistas niam husi nebe maka organiza husi
Conselho de Imprensa ho AZTL iha dia 4 Juni leuba ami questiona ne legalidade tamba regras sototo Conselho de Imprensa rasik maka produz mas depois sira viola fale regras idane tambane maka mai questiona yang melalui prosesso no mai Parlamento Nacional Presidente Parlamento Nacional bahasa na baik Comissão A oeng halo audiência ami para depois Comissão A se apresenta fila fale relatório bahia Parlamento para avança bahia plenária depois será bele halo apreciação da petição da mami jornalista hamoto 32 pessoas na mami hatam bahia Parlamento. Foi na audiência na Comissão A se apresenta para a plenária onde foi apreciação. Porta-voz peticionário nemos actuar decisão saída de o Parlamento Nacional foti a carta petição ne pronto simo no colabora. Enquanto carta petição nebe peticionário será halo para a Constituição hereditária artigo hatnolo resenwalo quando a decreto petição nian nebe hateten cidadão hotu e direito a apresenta petição queixa ou reclamação mesa que grupo ba órgão soberano na autoridade sercelo a defende serene direito ba interesse e Hotunian. Reportagem Agoslero TV. Itahakat ba informação selok e reportagem internacional. Enfermeira Rússia Portugal mate hapõe retam vacina Covid-19 recensia Rússia produção Pfizer. Portugal. Assistente enfermeira da Operação Crianças e Portugal, mate foi em Loron Rua, halo vacina Covid-19 nebe produz Rússia Pfizer. Autoridade da Saúde halo uma investigação ba caso Rússia acontecimento ne. Enfermeira nebe identifica Honara Sônia Acevedo ne serviço hanesan assistente Operação Crianças e Instituição Português de Oncologia e Portugal. Antes ne ia no confirmação bani mate. Sônia Acevedo reconhece a infecção relaciona com vacina Pfizer. A servidor saya nesan enfermeira husi equipa médico hamutuk atus 5 tolunulu resinualu ia aipo nebeda huluk simu vacina Pfizer. Conselho Cooperação do Golfo, simu concordância Rússia Arábia Saudita no Qatar, rodi loke hicas fronteira. Secretário-Geral do Conselho Cooperação Golfo Naif Fala Al-Hazraf simu hodiak concordância hodiloke hicas fronteira aero tasi rai entre Arábia Saudita no Qatar. Decisão ni foti e encontro alto nível badala sanulu resinhat. Indonesia hanesan imagem no esforço sério de garantir sucesso da conferência ne RASIC, mas que ia a situação Covid-19. Donald Trump afirma a eleição presidencial dos Estados Unidos da América e a manipulação. Lefone hirakne hato husi presidente Estados Unidos da América o hira halo discurso público e a Georgia. Fosai husi anadulo agência terça-feira semana ne Trump hateten impossível ni lakon e a região Georgia ne manipulação. Relaciona a eleição nos Estados Unidos da América nebe manano husi presidente eleito Joe Biden, Trump rejeita ni lakon. Trump hatutan karik demokrasi ni liberal hakara kada poder ni pronto atu compete. I am happy. Diretor especial residente reportagem completo edição Ohim. Até a próxima.